Para quem ainda não viu nosso vídeo anterior falando sobre o que é a flurona, nesse caso nós mostramos nesse vídeo a diferença entre a estrutura do coronavírus e a estrutura do vírus da influenza, vale a pena dar uma assistida, porque vai ser um vídeo complementar a esse. A variante H3N2 ela é uma das variantes que nós temos do vírus da influenza A. Primeiro vamos entender quais são os tipos de vírus que nós temos nessa classificação da Myxovírus influenzae. Os vírus da influenza eles podem ser classificados entre o vírus da influenza A, influenza B e a influenza C, sendo que a influenza C ela é um tipo de influenza que não infecta humanos. Nós temos, além de tudo isso, as variantes. Muitos de vocês devem se lembrar da variante H1N1, que é a variante que causou aquela pandemia da época de 2009, que era conhecida como gripe suína. Essa é uma das variantes que nós temos. Nós temos no total mais ou menos umas 135 variantes. Por quê? Justamente porque nós temos o H podendo ser do 1 até o 15 e o N podendo ser do 1 até o 9. H1N1, H1N2 até o H1N9 e depois nós temos até o H15N9. Mas sorte a nossa, apenas 6 conseguem infectar os seres humanos. Dentre as variantes que podem infectar os seres humanos são H1, H2 e H3, N1 e N2. Nós temos a H1N1 da pandemia de 2009, temos ainda a H1N2, a H2N1, H2N2, a H3N1 e a H3N2, que é agora a que está causando infecções nos seres humanos. Dito isso, nós precisamos entender basicamente qual é a estrutura desse vírus da influenza, justamente para que a gente consiga entender o que é o H e o que é o N. Primeiro de tudo, o vírus da influenza ele é um vírus que é feito de RNA, o seu material genético é RNA. Então ele é um vírus das classes dos vírus de RNA fita simples, porque ela tem apenas uma fita. Depois disso, nós temos também o envelope. Esse envelope, ele é, como o próprio nome diz, um envelope. Ele protege esse núcleo. Claro que lá dentro nós temos o capsídeo, mas ele é da classe dos vírus envelopados, justamente porque ele tem esse envelope. E depois nós temos dois pininhos que nós retratamos aqui para vocês, que é basicamente esse pininho verde, que nós vamos chamar ele de hemaglutinina, ou seja, H, e nós temos esse pininho vermelho, que nós vamos chamar ele de neuraminidase, ou seja, a letra N. Com isso já fica mais fácil da gente entender o que é esse H e o que é esse N. Tá, mas qual que é a função, basicamente, da hemaglutinina e da neuraminidase? A hemaglutinina ela serve para se fixar na célula, justamente porque ela também é chamada de sialidase, porque ela é uma enzima que quebra o ácido siálico. Então isso faz com que ela se fixe na célula. Após isso, entra a ação da neuraminidase, que a neuraminidase, como nós falamos no vídeo anterior, ela é responsável pela chave que abre a fechadura, a chave que vai abrir a porta. Então a neuraminidase, no caso da influenza, ela é a entrada do vírus na célula. Nós não poderíamos deixar de falar dos medicamentos. Creio eu que o medicamento mais famoso para tratamento de influenza seja o Tamiflu. Tamiflu é o nome comercial, o nome da molécula seria oseltamivir. Basicamente, o oseltamivir ele inibe desse vírus de conseguir se replicar, sair da célula e infectar outras células. Então, consequentemente, inibindo essa replicação, o oseltamivir faz com que o vírus morra. Nós não poderíamos dizer que basicamente o vírus morre, porque tudo que morre tem que ser vivo. E o vírus ele não é vivo, justamente porque o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, conhecido como PIL. Então, ele não é um ser vivo, ele é apenas um parasita, ele precisa de uma célula trabalhando para que ele consiga se reproduzir, que ele consiga fazer a replicação viral. Ele não consegue fazer isso sozinho, portanto ele não é vivo. Mas podemos dizer de maneira mais simples que basicamente o oseltamivir, ao inibir essa replicação viral, ele mata o vírus. No caso, o vírus da influenza. Outros medicamentos também que são não tão famosos, mas são indicados, são usados para o tratamento por uma infecção de influenza A, no caso é a amantadina e a rimantadina. Creio eu que se você conhece alguém ou conheceu alguém que tivesse doença de Parkinson, provavelmente tomava algum medicamento com esse nome de amantadina, justamente porque a amantadina ela é um medicamento anti-parkinsoniano, ela é um medicamento para quem tem o Parkinson, o que nesse caso nós podemos demonstrar um exemplo de reposicionamento de medicamento. Por que reposicionamento?
porque ele é um medicamento que ele é usado para o tratamento de Parkinson. No entanto, ele também pode ser usado como um antiviral, no caso para a influenza A, que a amantadina e a rimantadina, elas atuam numa proteína em específico desse vírus, chamada de proteína M2. Consequentemente, essa proteína é a que faz a troca de íons nesse vírus. Se você bloqueia essa proteína, você não tem a troca de íons. Se você não tem a troca de íons, consequentemente, esse vírus não se replica, esse vírus não consegue se manter vivo. Outros dois medicamentos que não seriam tão famosos seriam o Zenamivir e o Peramivir. Vocês podem ter percebido uma certa relação entre uma palavra e outra aí, como Oseltamivir, Zenamivir, Peramivir. Normalmente, quando nós temos, isso não é uma regra para tudo, tá? Nós temos algumas exceções. Mas normalmente, quando nós vemos, por exemplo, medicamentos terminados em vir, normalmente são medicamentos antivirais, por exemplo, o aciclovir, o Zenamivir, Peramivir, Oseltamivir. Então nós temos esses medicamentos que são antivirais, eles vêm com esse sufixo conhecido como vir, de vírus. Lembrando que isso não é uma regra, mas fica aí a curiosidade. Dentre os sintomas, nós podemos falar de alguns, como por exemplo, febre, dor na articulação, dor nos músculos. Nós temos ainda a garganta arranhando, certo? Dor de garganta, coriza. Então são sintomas clássicos da gripe. No entanto, nesse caso, a gente precisaria fazer um exame para desconfiar, para a gente ver se é mesmo um vírus da influenza ou não. Então é isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.